A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Estamos aqui para estudar a lição de número 12 da classe de adolescentes. E essa lição tem como título: Vamos conhecer a carta de Judas. Sim, muita gente vai conhecer, porque é uma carta que não é muito falada por aí, nas pregações, enquanto referenciamos também ensinos bíblicos, mas ela é importantíssima porque fala da questão de exortar a fé, continuar na caminhada, e também chama a atenção ali, quem escreve, então Judas escreve aos irmãos para que eles fiquem atentos aos falsos ensinos, para que não se perca naquilo que não é a palavra de Deus. E com este ensinamento nós alertaremos aos alunos, nossos alunos em sala de aula, para que fiquem atentos àquilo que é somente o que está na Bíblia, somente o que está nas Escrituras, e assim eles possam viver uma vida de santidade. Então leia a palavra de Deus, a leitura bíblica baseada em Judas 1, ao 5, no caso só tem um capítulo, então 1 ao 5 e 20, 21. Esta é a leitura bíblica. Já o texto principal, Judas 3, a mensagem diz assim: Então senti que era necessário escrever agora para animá-los a combater a favor da fé, que uma vez por todas Deus deu ao seu povo. Então vamos aqui para a introdução. Ainda não, objetivos. O professor tem 3 objetivos a ficar atento quando estiver explanando esta lição. Primeiro, apresentar uma visão panorâmica da carta de Judas, valorizar a graça de Deus, motivar os adolescentes a manterem-se fiéis a Jesus Cristo. Então vamos aqui para a introdução da revista, da lição de número 12, e não está escrito aqui introdução, está escrito vamos descobrir. É uma abertura do que será a lição de número 12. Os atletas, de uma forma geral, costumam desenvolver uma alimentação saudável, treinamentos constantes, continuados. Para quê? Para que eles possam estar aptos para o dia da prova, para que possam vencer o exercício ali, a prática esportiva que eles exercem. Caso um desses elementos seja desconsiderado, eles perderão o foco, perderão ali, então eles terão um resultado negativo por causa da não observância de todos os quesitos de um vencedor. Mas, agora o que isso importa para nós como cristãos? Cada um desses elementos, para o atleta é essencial. E para nós cristãos, nós temos elementos que são essenciais para a nossa vida. E esta carta nos lembra que jejum, oração, leitura da palavra, comunhão e vigilância é importantíssimo e necessário para que nós possamos, sim, ser verdadeiramente cristãos, aqueles que seguem a Cristo. É importante, caso contrário, nós seremos presa fácil para o inimigo. Os nossos alunos, se não observarem essas disciplinas da vida cristã, eles serão presas do inimigo. O inimigo está o tempo inteiro tramando para tirar a nossa juventude da presença de Deus. Este é o papel do inimigo. Nós não podemos nos confundir, achar que o inimigo ele sim é derrotado, mas Jesus, a palavra de Deus, fala para nós vigiarmos, orarmos, ficarmos atentos, porque o inimigo ele está bramando, rugindo como leão, andando em derredor, procurando quem possa tragar, quem ele poderá, quem der brecha, então ele vai tragar, ele vai fazer o mal para a vida dessa pessoa. Portanto, nós devemos estar atentos. Hora então de aprender. Tópico 1, uma visão panorâmica da carta de Judas. Essa carta de Judas foi escrita provavelmente entre 65 e 80 depois de Cristo. Trata-se de um texto relativamente curto, porém com uma mensagem atual e necessária. Qual mensagem é essa? Lute pela fé. Isto é maravilhoso. Nós acreditamos, confiamos em Cristo Jesus. Essa palavra aqui é para nós, cristãos, também para aquele que converteu ao Evangelho de Cristo. Agora, lute pela sua fé. Permaneça firme naquilo que você foi ensinado, naquilo que está aprendendo. Esta é a lição, este é o intuito de nós, em sala de aula, levarmos este conhecimento, despertamento para os nossos alunos. É que é importante lutar pela fé dia após dia. Vivemos em um processo de santificação. Estamos na caminhada até o dia que Jesus vier buscar a sua igreja ou ele nos levar a como for a sua vontade. Tópico 1, então, o subtópico 1. Você sabe quem escreveu esta carta? Então você já sabe que o escritor se chama Judas. E esse Judas, obviamente, ele era servo de Jesus Cristo. E também irmão de Tiago. Ele era servo de Jesus, irmão de Tiago. Esse Tiago que era filho de José e Maria, que eram os pais de Jesus. Então Tiago, ele é citado na Bíblia também como um irmão de Jesus, um meio-irmão de Jesus. E Judas era irmão de Tiago, então, obviamente, também irmão de Jesus. Meio-irmão de Jesus. Inicialmente, ele não cria em Jesus, ele não acreditava em Jesus. E você pode constatar aqui na referência. João capítulo 7, versículo 5. Ele não acreditava naquilo que Jesus estava
estava realizando. Jesus mesmo falou, né, que o profeta, aquele que é um servo, aquele que é destinado a fazer a obra do Senhor, muitas das vezes ele é de grande valor, mas muitas das vezes ele não será valorizado na sua própria casa. Na sua própria casa. E o que aconteceu aqui com Judas, até que finalmente ele confiou no Senhor e teve a sua vida transformada e passou a ser um defensor do Evangelho, passou a pregar o Evangelho e estava aqui alertando os irmãos desta igreja a ficarem atentos aos falsos ensinos. Então ele tornou-se um servo dedicado e fiel, um fiel servo do Senhor Jesus. Portanto, ele tinha plena convicção de que o seu parentesco com Jesus não lhe aferia vantagem. Ele sabia que ele precisava trilhar um caminho de salvação, buscando a salvação em Cristo Jesus. Ele não tinha vantagem sobre isso, ele não tinha privilégio por ser irmão de Jesus. Ele cita a si mesmo como um servo do Senhor Jesus nesta carta. Ele faz questão de lembrar que ele estava ali para realizar a obra de Jesus. Pelo contrário, né, ele tinha prazer em se identificar como servo de Jesus Cristo. Judas 1:1, né? Então você pode conferir aí ele falando, citando sobre a si mesmo. 2. Para quem a carta foi escrita, diferente do destinatário de Paulo, que são indivíduos. Então Paulo ele escreveu a indivíduos como Timóteo, Tito, Filemão, ou também, né, Paulo escreveu a igrejas geograficamente, né, igrejas definidas, igrejas que estavam em Roma, Filipos, Tessalônia, as igrejas da Galácia. Então várias foram as origens ali dos irmãos que escreveram as cartas, porém Judas ele escreve para um público específico. Essa carta é endereçada a um público bem abrangente, né? Então o público, na verdade, ele é mais abrangente, não é tão específico assim. Agora, se for para especificar, seria os que foram chamados, isto é, aqueles a quem Deus, o Pai, ama e a quem Jesus Cristo protege, ou seja, todos aqueles que são servos do Senhor Jesus, seguidores de Cristo. Essa carta é para os seguidores de Cristo Jesus, mas ele escreve de uma maneira ampla. As cartas de outros irmãos, quando eles escreveram, era para aquele momento, para que as igrejas se ajustassem. E essas cartas servem também para os nossos dias de hoje, porque os problemas que os irmãos enfrentavam naquelas igrejas, as igrejas também nós enfrentamos. Mas Judas ele escreveu já de uma forma abrangente, a todo servo do Senhor. Provavelmente, estes irmãos eram judeus convertidos a Jesus Cristo, muito provavelmente, e eles moravam em diversos territórios, né? Diversos territórios eles moravam, e Judas escreveu então de uma forma abrangente para que todos, ao ler, entendessem que essa palavra era para eles. Essa palavra de Deus era para todos aqueles. E nós, quando lemos hoje, entendemos que essa palavra é para nós, ela é atual, então nós devemos estar sempre atentos. Aqui tem um ponto importante a destacar, que quando Judas escreve esta carta, dá a entender que os irmãos a quem ele escrevia tinham conhecimento claro do Antigo Testamento, porque ele cita, né, passagens do Antigo Testamento, ele fala da saída do Egito, dos anjos caídos, da imoralidade de Sodoma e Gomorra, de Balaão, Corá. Então ele escreve para alguém que conhecia o Antigo Testamento. Afinal de contas, por que a carta foi escrita? É o subtópico 3. Judas tinha em mente escrever a respeito da salvação. Ele diz logo no início da carta: minha vontade era escrever a respeito da salvação, mas eu vejo que tem aí no meio de vocês falsos ensinadores, portanto eu preciso exortá-los. Entretanto, ao perceber o perigo que esses irmãos estavam expostos por causa dos falsos mestres que não temiam a Deus, ele preferiu dar um tom de urgência à carta, convocando os leitores a combater a favor da fé que uma vez por todas Deus deu ao seu povo. Então, ele vendo a necessidade daquela igreja, ele falou: irmãos, atenção, vamos trabalhar, vamos ficar atento aos falsos ensinadores, aqueles que mentem, aqueles que não pregam a verdade, que acrescentam o evangelho de Cristo, ou que deturpam, que estão colocando meios errados de salvação, sendo que o único meio se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e todo homem precisa trilhar o caminho de Jesus. Então, o propósito se tornou adverti-los contra o perigo de se desviarem da fé, mediante a influência dos falsos mestres, bem como para exortá-los a perseverar na fidelidade a Jesus. Então ele chamou a atenção: igreja, atente-se, igreja, fique atento. E essa chamada de atenção é para nós também, que os nossos alunos estejam atentos, porque são muitas filosofias mentirosas, muitos enganos de Satanás para confundir os nossos adolescentes na caminhada cristã. E nós vemos as ideologias de hoje, aquilo que é ensinado, os modismos, para tirar, muitas das vezes, os nossos adolescentes, quando não têm o conhecimento, pensam que estão fazendo o certo, mas aquilo é pecado. É algo que banalizou, que o homem banalizou, o pecado banalizado. O homem aquele que é o pecador, que não tem a Deus, né, que não se converteu,
ele tem prazer em pecar e acha que todas as suas ações erradas são ações naturais, são ações benéficas ou que, porém, é engano, puro engano. Mas a igreja do Senhor, ela sempre preservará a palavra de Deus, e nesses momentos, aqueles que preservam precisam estar atentos para lembrar que a salvação provém em Cristo Jesus e que é preciso ter uma vida de santidade, uma vida de santidade. 2. Os falsos professores e suas mentiras. Havia ali na igreja uma perseguição, perseguição de fora ou de dentro, no caso aqui de dentro, mais especificamente uma perseguição de dentro. A igreja historicamente sempre sofreu perseguição, sempre, de uma forma ou de outra, de uma forma mais velada em muitos países, regiões, ou como no passado a igreja de Jerusalém, que enfrentou perseguições tanto dentro quanto fora da igreja, principalmente ali no caso quando estava expandindo o evangelho de fora, do Império Romano, dos judeus. Então todos eles perseguiam a igreja do Senhor, e não é diferente de hoje, e não era diferente no momento em que Judas escrevia esta carta. Aquela igreja passava por um problema sério, estava sendo atacado por falsos ensinadores. Quem são esses falsos mestres? Quem são esses falsos ensinadores? Os falsos professores sempre estiveram presentes ao longo do tempo, colocando em risco a vida e a pureza da igreja, tentando distorcer. Então, o que esses falsos ensinadores eles faziam? Eles tentavam distorcer, seduzir, enganar os fiéis com seus falsos ensinos. Eles se faziam de cristãos, de pregadores do evangelho, de crentes ali, mas eles estavam pregando um evangelho que não era, na verdade não era um evangelho, eles estavam pregando heresias, porque lá em Gálatas, o apóstolo Paulo alerta aos irmãos que se alguém pregar um outro evangelho, a verdade é que o termo que ele fala outro, ele só quer dizer que era um falso evangelho. Se alguém prega um falso evangelho, seja anátema. Então é exatamente essa questão, Não existe outro evangelho. O evangelho único é o de Cristo Jesus. Este é o evangelho restaurador, tem poder de transformar o pecador. Então eles se fazem de ovelhas, mas são verdadeiramente lobos. Mateus 7,15. Judas descreve com as seguintes características. Quais são as características desses homens? Eles não temem a Deus, eles não confiam em Deus, eles estão dissimulados, eles não têm vergonha nenhuma de poder de contar as suas mentiras, de enganar as pessoas. Eles não se importam se alguns reconhecem que eles estão mentindo, mesmo assim eles persistem em enganar. Portanto, tinha pessoas ali que via que eles estavam mentindo, mas provavelmente essas pessoas estavam de braços cruzados. E Judas chamou a atenção da igreja para que, atenção irmãos, vocês que conhecem a verdade, lute pela sua fé. Lute pela fé, não permita essas práticas dentro da igreja do Senhor. Vamos levantar em oração, vamos pedir ao Senhor autoridade e combater as heresias. E nós devemos ensinar aos nossos alunos, que eles passarão por momentos, por situações como essa, em sua caminhada, na caminhada cristã, na qual as pessoas tentarão mentir para eles, enganar, tirar eles do caminho do Senhor. Mas eles precisam manter-se firmes naquilo que acreditam. E o Senhor dá autoridade para eles lutarem. Então esses homens, eles não eram tementes ao Senhor. Dissimulados, praticavam e ensinavam imoralidade. Ou seja, eles viviam na prática do pecado e falavam que era ok, tudo bem, não tem problema, o nosso Deus é misericordioso, Ele vai nos salvar mesmo assim, podemos continuar nessa prática. Era isso que eles defendiam. Veja bem que era gravíssimo o que estava acontecendo ali. São incrédulos acerca de Jesus, Cristo, não acreditavam em Cristo Jesus, na salvação em Cristo, muitos deles, então destinados à condenação. Eles eram então destinados à condenação, desprezavam a autoridade divina, eles não se importavam com o Deus Todo-Poderoso, que Deus está no controle de tudo, que Deus é Deus e Ele pode fazer o que Ele bem entender. Eles não aceitavam essa condição, eles eram blasfemos, eles se voltavam contra o Senhor, eles também eram egoístas, eles só pensavam em si mesmo, no caso, hipócritas, mentirosos, então eles muitas das vezes pregavam algo e não vivia, e viviam resmungando e acusando os outros. Essa é a prática de um falso ensinador. Deus o livre de haver na sua igreja pessoas desse tipo, que Deus possa, se porventura houver, que seja anátema, como o apóstolo Paulo falou, e para que seja anátema, a igreja precisa interceder para que caia por terra toda a obra do inimigo e nenhum mal persista dentro da casa do Senhor. Portanto, todos nós, irmãos, irmãs, crianças, jovens, todos nós devemos orar ao Senhor para que não exista, para que essas pessoas, esses enganadores não consigam fazer levedar toda a massa, que o seu fermento não chegue às outras pessoas, fazendo que essas pessoas sejam enganadas. O que eles ensinavam, portanto,
É o subtópico 2, os falsos professores, a quem Judas se refere, eles ensinavam o seguinte: a graça era uma boa desculpa para continuarem praticando seus pecados de estimação. Muitas das vezes, né, nos seus enganos, aqueles que acreditavam, defendiam que Jesus, então, ele veio mesmo para salvar, alguns não acreditavam, outros acreditavam, e os que acreditavam falavam que o Senhor Jesus perdoa, pode ficar à vontade, viva a sua vida conforme você quiser. Jesus é amor, como muitos pregam hoje, né? É uma das filosofias mundanas, é uma das filosofias de hoje que se pregam por aí. Viva a maneira que você quiser, o importante é que você seja feliz, não importa o que você faça, o importante é a sua felicidade. E Jesus, ele é amor, ele vai perdoar. Não é dessa forma, né? Jesus falou, ele é amor sim, morreu na cruz por nós, nos resgatou e falou: oh, meu filho, viva uma vida de santidade. Este é o caminho. E Jesus, ele fala, porque para passarmos por esses dias aqui na terra, nessa peregrinação que nós estamos aqui na terra, para ter paz, felicidade, alegria, é preciso fazer isso, é preciso andar em retidão. Tudo que o mundo oferece é engano, tudo que o mundo oferece, e fazendo assim você ainda vai ganhar a salvação em Cristo Jesus. Então ele nos ama, ele morreu na cruz para nos dar a salvação. A salvação quando nós morremos e morar com o Senhor, mas também a salvação, a palavra do Senhor mostra ali, quando nós estudamos em João, que a vida eterna, qual é a vida eterna? A pergunta que é feita ali, a vida eterna é que conheçam Jesus. Então a vida eterna ela começa hoje, quando nós aceitamos a Cristo. Quando eu aceitei a Cristo, a vida eterna, a salvação do homem, nós somos salvos. A verdade é essa, que quando nós aceitamos a Cristo, nós nos tornamos salvos em Cristo Jesus. A nossa caminhada como cristão, como salvo, ela já começou. Portanto, nós somos salvos. E o Senhor quer que nós sejamos felizes a partir de agora, até o grande dia do Senhor, que nós já, nessa caminhada, já aperfeiçoando dia após dia, melhorando e influenciando as pessoas, positivamente, o Senhor quer que nós possamos ser felizes o tempo inteiro, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio a tantas lutas e problemas que enfrentamos. Então eles também acreditavam que o juízo divino não viria, porque Deus os amava. Ele falava, não, o juízo de Deus, Jesus não vai te castigar, não, Deus não vai te castigar, não, porque Ele é amor. Deus é amor, mas ele também é fogo consumidor, e a Bíblia fala isso, né? Essa parte eles pularam, né? Eles acreditavam que o juízo divino não viria, porque Deus os amava. Eles também, em nome de uma pretensa espiritualidade, não se submetiam a ninguém. Então eles eram dissimulados, eles não obedeciam à hierarquia, à liderança. Então estes eram os falsos ensinadores, é a forma que eles lidavam. Qual será o destino deles? A partir de 3 exemplos extraídos da antiga aliança: os incrédulos e rebeldes de Israel, anjos caídos, homens de Sodoma e Gomorra. Esses, então, nós entendemos que, assim como estes, eles terão a sua devida recompensa. E quais são? Judas garante aos seus leitores que Deus julgará a eles. Assim como os incrédulos foram enterrados no deserto, então os incrédulos ali, houve um julgamento para eles. Os anjos rebeldes estão presos na escuridão também por causa da sua revolta, da sua rebeldia. Sodoma e Gomorra foi queimada. Da mesma forma, os falsos mestres receberão a sua condenação. Cada um teve a sua condenação aqui. Cada um de uma forma, né? Aqueles que estavam ali profanando o nome do Senhor, reclamando, murmurando no deserto, abriu-se uma cratera ali onde todos eles foram engolidos. Esta foi a recompensa devido ao seu erro. E aí Sodoma e Gomorra foi queimada. E os anjos caídos foram aprisionados na escuridão. E agora Satanás busca aí tragar mais pessoas para que estejam junto com eles. E a recompensa para aquele que é servo do Senhor, ela é diferente. Nós teremos um céu de luz, de paz, de alegria, lugar lindo para morar. E morar e estar ali aos pés do Senhor todos os dias adorando a Ele, porque Ele é santo, santo, digno de toda honra, glória e louvor. É esse o destino do crente. E o tópico 3. Antes de ir ao tópico 3, só vou pedir, deixa seu like, se inscreve aí no canal, meu irmão, se inscreve aí, vai, e também compartilha esse vídeo com outros irmãos, professores da escola bíblica, todos aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus. E se não te custa nada, só faz isso mesmo, né? Se não te custa nada, faz isso aí. Tópico 3, o desafio do cristão é permanecer fiel. Então, de acordo com Judas, os cristãos são desafiados a nunca se esquecerem da palavra de Deus, de forma alguma, jamais podemos nos esquecer da palavra de Deus, porque ela tem poder para libertar, ela tem poder para mudar a história. Deus mudou a nossa história e foi através da sua palavra, porque alguém pregou para nós. Então, ela é o antídoto contra as heresias, contra esse mal terrível, é a palavra de Deus o antídoto. Quando alguém é picado por um inseto ou por uma cobra ou um escorpião, ali se tem um antídoto para que essa pessoa não venha a óbito ou não tenha uma sequela grave. E exatamente, as heresias, ela tem um antídoto e ela é a palavra de Deus.
eles devem progredir na fé, edificando uns aos outros e a si mesmo por meio da oração. Então, a prática dos irmãos é orar, é admoestar um ao outro, chamar a atenção para que permaneça na fé, para que não se desvie e para que ande na luz do Senhor, que viva o amor entre os irmãos. E, por fim, os cristãos também devem tratar de modo afetuoso e com encorajamento aqueles que estão começando a duvidar da fé. Sempre tem pessoas duvidando da fé, sempre tem pessoas alternando, né, na caminhada, mas nós precisamos fortalecer essa pessoa para que ela não fique alternando entre congregar, não congregar, ir, não ir, confiar, não confiar, mas para que ela confie plenamente no Senhor e esteja sempre na presença do Senhor, sempre aos pés do Senhor, depositando a sua fé a fim de fortalecê-los e recuperá-los. Quanto aos outros que estão se perdendo, devem buscá-los com toda a prudência necessária. Aqueles que estão se perdendo, a prudência, o amor. Quando eu falo em prudência, é amor, ter amor pelo irmão, consideração, entender que ele está passando por uma luta, que a luta está travada e o inimigo está quase a ganhar. Mas em nome de Jesus, o Senhor vai levantar uma pessoa para falar a palavra de Deus, e essa pessoa precisa ser sábia nas suas palavras, no modo de agir, como tratar este irmão, para que assim ele volte aos pés do Senhor. Numa época plural como a nossa, com variadas opções de felicidades, aí, né, que felicidades transitórias, né, que são enganadas, que são de engano, onde cada pessoa quer viver da maneira que deseja, somos convidados a um comprometimento com Jesus Cristo, pois só Ele é poderoso para nos guardar e nos conduzir à glória eterna. Que possamos viver em Cristo Jesus. Como diz o apóstolo Paulo lá aos Gálatas, né, já estou crucificado com Cristo, portanto agora eu vivo para fazer a vontade dEle, eu vivo para fazer a vontade de Jesus. E que nós possamos viver assim, que os nossos alunos possam também viver dessa forma, e o Senhor continuará abençoando a eles com esses ensinamentos maravilhosos e nas suas vidas também, né, exercendo a verdade que há em Cristo Jesus. Então agora vamos para a dinâmica, para o professor realizar em sala de aula. Então sempre que puder, professor, faça uma dinâmica, faça um quiz, né, com perguntas, para que eles sejam inteirados ainda mais do assunto, e também dessa forma você incentiva a participação deles, e eles vão ficar muito felizes, porque é muito interessante estar participando. A dinâmica se chama Luz em Meio às Trevas. O objetivo é mostrar que em meio à corrupção e falsos mestres, os cristãos devem permanecer como luz firme, guardando a fé. Os materiais, então, pode ser uma lanterna de celular ou uma lanterna, que seja. Eu aqui tenho uma vela, mas vela é complicado mexer com fogo, né? Então, mexa com a lanterna ela vai produzir uma luz. Então, cartões pretos ou papéis escuros com as palavras falsos mestres, murmuração, rebeldia, engano, egoísmo, palavras desse tipo, atitudes de um falso mestre. E fita adesiva. Então escolha um voluntário para segurar a lanterna, explique: esta luz representa a fé verdadeira em Cristo. Agora peça para alguns alunos irem colando os cartões pretos em volta da luz, colocando em cima, em volta da mão, ou em volta da mão que segura a lanterna, tentando tampar a luz. O importante é que nesta ação a luz seja tampada. O professor pode pôr a lanterna em cima da mesa e ir cobrindo ali, né, com os papéis pretos ou escuros. Mesmo cercada, a luz ainda consegue brilhar. Mesmo cercado, mesmo com tantos enganos, aquele que se mantém fiel, ele conseguirá brilhar. Não é assim que a palavra do Senhor fala em Mateus capítulo 5, versículo 15, versículo 16, sobre sermos luz para este mundo, né? Sobre sermos sal para esta terra? Por fim, retire os cartões mostrando que a fé deve ser protegida e fortalecida para permanecer acesa. Foi isso que foi feito ali, que Judas, né? O alerta de Judas. O mal estava tampando a visão dos irmãos. O mal estava em cima da luz, né? Aqui tem até uma luzinha aqui. Mas não está ligado. Vamos usar o celular. Então o mal estava tampando. Só que é possível que a luz ainda brilhasse um pouquinho. E Judas falou: exerça a fé, lute pela fé. E os irmãos exerceram, né? Então certamente exerceram, lutaram, e a luz voltou a brilhar. A presença de Deus continuou gloriosa naquele lugar. Os irmãos não foram enganados. Então a reflexão é esta, né? Devemos nos lembrar das palavras dos apóstolos, orar e nos edificar na fé. A chama da fé precisa ser alimentada. Oração, palavra, comunhão. E Judas nos chama a sermos firmes, luz firme em meio às trevas. Que Deus abençoe em nome de Jesus, e até a próxima aula, amado professor.